Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 48, falando sobre construindo uma API, organizando os modelos. A gente vai organizar o nosso modelo de usuário, tá? E a gente também vai falar um pouco do que a gente viu na aula anterior e vai falar o que a gente vai fazer então na aula de hoje. Bom, pessoal, na aula passada a gente viu então o quê? A gente organizou os nossos arquivos em pastas, né? E organizou ele no padrão MVC, né? No padrão Model View Controller, ok? A gente também viu alguns comandos ali de console, né? Alguns comandos do nosso console, utilizando o nosso terminal, chamado npm install, npm start. A gente viu também as estruturas de como que a gente configura a nossa aplicação com o framework Express, né? Framework Express do Node.js. A gente viu também a criação de uma tabela lá no banco de dados, que a gente chamou ela de tabela de usuários, tá? E uma outra coisa interessante que a gente viu então esse arquivo aqui, que é o app.js, para que ele serve? Ele chama diretamente a nossa pasta bin, que vai chamar o arquivo www, que levanta a aplicação na porta 3000, ok? E nessa porta 3000 você consegue digitar então lá localhost, essa porta, para você conseguir então acessar a sua aplicação no seu browser, tá legal? Então uma outra coisa que a gente fez, a gente criou então a pasta controllers, a gente criou a pasta models, a gente criou a pasta views e mudou ela de lugar, porque a pasta views estava na raiz, a gente jogou ela para dentro de uma pasta chamada app, que a gente criou também, tá? A gente criou o nosso arquivo de rotas dentro da nossa pasta app, e nesse arquivo de rotas estava dando acesso a todas as instâncias de arquivos que a gente construía dentro de cada pasta aqui dentro, tá? Dessa estrutura que a gente fez ali na aula anterior, tá legal? A gente viu também que toda vez que a gente cria um objeto, ou cria uma classe, ou cria uma função dentro do nossa estrutura, a gente precisa exportar os módulos, porque se a gente não exportar os módulos, o Express não vai enxergar esse controller, ou esse model, ou essa view que você acabou de criar. Então, a gente precisa lá utilizar o export para exportar os módulos, tá? Os módulos que são os controllers ou models ou rotas que a gente cria dentro do nosso projeto Express Node.js, tá legal? Bom, na aula de hoje, gente, o que a gente vai fazer? A gente tem o nosso modelo de usuário, tá? Que a gente deixou ele lá com a palavrinha to do, né? Palavrinha to do, que é o quê? Uma coisa que a gente precisava fazer, tá? Só que a gente deixou para fazer na aula anterior, que é na próxima aula, né? Que é essa aula de hoje, tá? A gente também foi lá no Trello e colocou lá duas tarefas para a gente fazer essa aula, que é o quê? Conectar o nosso usuário, né? O nosso modelo de usuário, à nossa base de dados, né? A tabela que a gente criou de usuário nas aulas anteriores, tá? Então, o objetivo dessa aula é matar uma dessas tarefas que a gente colocou lá no Trello. Conectar o nosso modelo na nossa base de dados, tá? Uma outra tarefa que a gente colocou lá é sobre o JS Hint, tá? JS Hint é que é para a gente poder validar o nosso código, validar o nosso JavaScript do projeto inteiro, tá? Então, o que é o JS Hint, tá? O JS Hint, gente, é um pacote, um NPM, que a gente vai instalar na nossa aplicação Express, que é o nosso CMS que a gente está criando, né? Uma API do nosso CMS, um pedacinho do tamanho do sistema que a gente vai fazer, né? E nesse JS Hint, esse pacote que a gente vai instalar, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai verificar o padrão de código, tá? Ele vai verificar o nosso padrão de codificação. Como que a gente vai programar em JavaScript. Essa é a função do JS Hint, tá? Gente, por que a gente tem o JS Hint?
O JavaScript ele foi constantemente evoluído e ainda está sendo constantemente evoluído, tá? O JavaScript ele é muito antigo. Ele surgiu assim que a web surgiu. Ele é muito antigo. Então, por ele ser muito antigo, ele foi evoluindo. E aí, conforme os browsers, né? Os browsers que é lá o nosso Internet Explorer, o nosso Chrome, o nosso Firefox foi evoluindo, o JavaScript também foi evoluindo. Então ele foi ali adicionando novas funções nele, tá? Adicionando funções que, se você acessar com versões anteriores no seu browser, ele não vai funcionar, tá? Adicionando novos padrões, fazendo com que o JavaScript se torne uma linguagem mais parruda, tá? Antigamente, quando eu trabalhava com JavaScript, muitos programadores não gostavam do JavaScript, porque ele era muito fora de padrão, tá? E aí muita gente falava, não, eu prefiro trabalhar com Java, prefiro trabalhar com C#, que era das duas linguagens que estava top no momento. Ainda é bem top hoje, mas assim, essas linguagens eram muito fortes, e aí todo programador back-end não queria nem saber do JavaScript, muitas vezes fazia validações de código via servidor, ao invés de fazer via client, deixando a aplicação um pouco mais pesada, tá? Então muita gente deixava, né, e ignorava os poderes do JavaScript, tá? Só que o JavaScript foi tomando espaço, e hoje o JavaScript tem um espaço muito grande na internet, porque ele é uma linguagem universal, e você hoje, através do Node.js e através do Express, ou através de outros frameworks do Node.js, você consegue criar uma aplicação back-end e front-end utilizando o JavaScript. Por isso, foi criado uma ferramenta chamada JS Hint para que você trabalhe no padrão correto, ou seja, no padrão que está sendo evoluído. Então esse JS Hint aqui, esse componente, ele é constantemente evoluído junto com a linguagem, tá? Então conforme a linguagem vai evoluindo, novas versões desse pacote aqui do JS Hint também vão surgindo, tá? Esse pacote aqui, ele vem com o NPM, ele vem através de um exe, de um executável, ele vem através de uma lib. Esse JS Hint aqui, gente, ele é um componente que ele tem para o Java, ele tem para o Node.js, ele tem para o C#, ele tem para o ASP, ele tem para várias linguagens, tá? Tem para o Ruby. Então, esse JS Hint aqui, ele vai servir justamente para verificar o seu código e validar, seja ele quando você está programando back-end, ou seja ele quando você está programando front-end, tá? Então, independentemente do projeto que você escolha, se você vai trabalhar com JavaScript inteiro no seu projeto, ou se você não vai trabalhar com o JavaScript como linguagem de back-end, uma hora você vai esbarrar nesse cara aqui, tá? Porque é esse cara aqui que vai fazer a validação do seu código universalmente, tá? Então, gente, o que a gente vai fazer então? A gente vai ver hoje a configuração dele, a gente vai ver a instalação dele e a gente vai ver como que ele vai validar os nossos modelos, os nossos controllers, as nossas rotas e os nossos arquivos de configuração, tá? Então o objetivo da aula de hoje é conectar o nosso banco de dados, né, com o model de usuário e fazer a validação de todo o código que a gente criou através do JS Hint. E todo o código que a gente vai criar a partir de agora vai ser validado através do JS Hint, tá legal? Bom, gente, então agora a gente vai lá para o computador e vai executar tudo isso daqui que a gente acabou de ver na louça, tá legal? Bom, vejo vocês lá no computador. Bom, pessoal, já no computador, então a gente vai ali para a aula 48, né? Então, todas as aulas estão aqui, tá, gente? Então, para quem está acompanhando essas aulas e para quem ainda não acompanhou, se você clicar aqui nessa lista, vai ter todas as aulas na sequência, tá? Então, a gente vai aqui, ó, para a aula 48, sequência dessas aulas aqui, tá? Então, se alguém está nessa aula e está meio perdido, é só voltar nas aulas anteriores, tá legal? Bom, então a gente ficou aí de conectar a nossa aplicação à base de dados, né? Então, lá no Trello, onde a gente tem o nosso gerenciamento de tarefas, a gente deixou então duas tarefas para a gente fazer essa aula. Conectar na base de dados. Então, vamos arrastar isso aqui para desenvolvimento, tá? Então, é a hora que a gente vai começar a desenvolver isso, tá? Legal. Arrastando para desenvolvimento, a gente vai lá no nosso terminal e vai levantar a nossa aplicação. Então, Sublime vai abrir a nossa aplicação no Sublime, né? Sublime ponto, ele vai abrir a nossa aplicação. Tá aqui a nossa aplicação, que é o CMS. Tá aqui legal, tudo bonitinho. Dentro dessa pasta app, a gente vai ter então a pasta Models, que tem o nosso usuário, onde a gente colocou aqui um to-do, que era o que a gente vai fazer então
nesta aula de hoje, tá? Para conectar na base de dados, gente, a gente precisa primeiro saber qual é a base de dados, né? É lógico. Então a base de dados a gente criou lá no SQL Workbench. Então, SQL Workbench. Vou abrir aqui, que é o gerenciador do MySQL. Vou abrir o meu MySQL Workbench. Então ele está aqui, tá? Legal. Com o MySQL Workbench a gente criou a tabela de usuários, tá? Eu vou dar aqui um select de algumas linhas. Ele vai mostrar aqui algumas linhas falando que tem aqui um registro, tá? Então, o meu select tá aqui bonitinho fazendo, que é o selecionar tabela de usuários, tá? Para quem ficar um pouco perdido na aula de SQL, eu dei um pouquinho da aula de SQL lá no Torne-se um Programador, vocês podem pesquisar por SQL aqui, tá? Bom, gente, qualquer assunto que eu falar que vocês não estiverem entendendo, volta lá no Torne-se um Programador, no site, e pesquisa sobre esse assunto. Ou veja nas aulas anteriores que vocês vão conseguir entender, tá? Bom, vamos lá. Para conectar na base de dados, a gente precisa de uma classe, tá? De uma função que vai conectar com a nossa base de dados e vai dar a opção para a gente executar comandos lá dentro, tá? Para isso, gente, eu crio uma pasta fora do meu app chamada config, tá? Então eu vou criar uma pasta aqui. Essa pasta vai chamar de config. E nessa pasta config, eu vou colocar um arquivo aqui chamado db.js, que a responsabilidade dele é conectar no banco de dados, tá? Então, novo arquivo, vou salvar isso daqui, chamar ele de db.js, tá? db de database, tá legal? De banco de dados. Pronto. Uma vez estando com esse arquivo aqui, aí eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou copiar um código que eu já fiz conectando no banco de dados e vou mostrar para vocês o que é, explicar passo por passo, tá? Então, eu vou pegar esse código aqui, tá? E esse código, gente, para quem quiser esse código, vocês também encontram ele no Torne-se um Programador. Se vocês entrarem aqui no Torne-se um Programador em códigos, vocês verão que aqui dentro de códigos em Node.js e na aplicação que eu mostrei para vocês anteriores, que é a aplicação back-end, vocês vão ter aqui o config e dentro do config app. Dentro desse app está o código aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vou fechar aqui. Legal. Esse código aqui eu não vou precisar, a única coisa que eu preciso é para conectar no banco de dados. A string de conexão para o banco de dados é essa aqui, ó, MySQL, tá? O nome do meu, na realidade, o meu usuário do MySQL e a minha senha. No meu caso, a minha senha é vazia. E no caso, eu tenho o usuário root, que é o usuário principal. Todo MySQL tem esse usuário root, tá? Então, esse usuário é universal do MySQL. E aí eu estou colocando aqui localhost, que é a minha base de dados local, tá? E aí o nome da minha base de dados. Esse aqui é a configuração da base de dados local, né? E aqui é o nome da minha base de dados. Se eu olhar lá no meu SQL Workbench, eu vou ver o nome da minha base de dados aqui, ó, CMS. Então eu vou colocar CMS aqui na minha string de conexão. Tá legal? Então eu estou fazendo um require aqui, ó, de um módulo chamado MySQL, tá? Provavelmente eu não devo ter esse módulo lá no meu pacotes, né, no meu gerenciador de pacotes. Quando eu tentar executar isso daqui, é muito provável que a minha aplicação vai dar erro, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o require desse módulo que está em config aqui no meu modelo de usuários. Por quê? Se eu fizer o require desse arquivo aqui que eu acabei de exportar no meu módulo, eu vou conseguir utilizar nessa classe, tá? Então eu vou dar um enter aqui e vou colocar o require e vou chamar esse require aqui de db. Tá? Deixa eu ver o nome aqui. O nome eu coloquei como db mesmo, né? Então tá bom. Vai ficar com o nome de db e aí eu vou chamar isso daqui, tá? Notem, gente, eu estou dentro da pasta de models aqui, ó. Essa minha pasta usuários, essa minha classe usuários está dentro da pasta de models. Então eu tenho que voltar um diretório, voltar dois diretórios, entrar dentro de diretório config e pegar o db. Ou seja, eu tenho que voltar um diretório, voltar outro diretório, eu estou aqui, certo? Volto um diretório, volto dois diretórios, entro de config db. Então, config /db.js, tá? Lembrando, voltar um diretório no Unix, tá? Tanto no Unix quanto no DOS é .. Isso aqui você volta um diretório. Para você entender um pouco mais sobre voltar um diretório, olha só que interessante. Eu vou pegar essa URL aqui e vou fazer simplesmente isso daqui, ó, /.. Ó, ele volta um diretório, tá vendo? Nota de novo, ó, olha aqui, ó, eu vou voltar
e vou simplesmente clicar, copiar essa URL e vou colar essa URL aqui, tá? Então notem que a URL aqui tá aulas Danilo JavaScript, tá vendo? Eu vou dar um barra no final e vou fazer assim, ó, ponto barra. Vocês vão ver que ele vai voltar para Danilo, ó. Ok? Então ele volta para Danilo. Se eu colocar aqui, ó, ponto barra, ponto barra, o que vai acontecer? Ele vai voltar para aulas. Ó, voltei 2 para aulas, tá? Então é assim que funciona. Quando você quer voltar um diretório, seja ele você estando no browser ou seja ele você estando no seu Explorer, tá? Então no Explorer funciona isso também. Então se eu estou aqui no meu gerenciador de arquivos e vou acessar alguma pasta, se eu quiser voltar, ponto barra, eu volto também, tá? Então isso é geral no sistema operacional e qualquer sistema operacional tem isso, tá? Bom, fiz isso, deveria então fazer um require para esse meu arquivo DB, tá? Mas, porém, a gente não instalou o módulo do MySQL. Quando a gente não instala o módulo do MySQL, o que vai acontecer? Quando a gente tentar levantar a nossa aplicação, npm start, a nossa aplicação provavelmente vai dar erro. Ele deu erro falando aqui, ó, que ele não encontrou o módulo MySQL. Ou seja, a gente precisa instalar o módulo do MySQL. Para instalar o módulo do MySQL, a gente vai então em pacotes, tá? E aí nesse pacotes aqui eu tenho todas as minhas dependências, tá? Em todas as minhas dependências, agora eu quero colocar o MySQL aqui. Então o que eu vou fazer? Somente digitar o nome igual eu coloquei aqui no meu require, tá? Então vou vir aqui, MySQL. E aí aqui, gente, é o número da versão do pacote do NPM. O pacote do NPM, gente, é esses módulos que estão dentro dessa pasta módulos aqui. Todos esses módulos que estão aqui são pacotes. Só que quando você deu o Express Install, ele instalou esse monte de pacote aqui sem você perceber. Só que agora você está configurando os pacotes que você quer, tá? Então se você está configurando os pacotes que você quer, eu, como não sei uma versão estável, eu vou pegar a última versão que tem do MySQL, colocando então o asterisco. Qualquer versão que vier, para mim tá bom, tá? Salvei aqui e agora eu vou dar de novo o npm install. Executando o npm install, ele vai lá na internet, baixa todo o código do MySQL, jogando na minha pasta de módulos, tá? Então agora eu vou ter uma pasta MySQL dentro da minha pasta de módulos aqui, tá? A pasta aqui, ó, MySQL. Legal? Então eu tenho o módulo MySQL agora e ele pode ser usado na minha aplicação. Se ele pode ser usado na minha aplicação, npm start, minha aplicação deveria subir, tá? Tá, não subiu aqui porque ele ainda não está conseguindo enxergar alguma coisa, tá? E essa coisa que ele não está conseguindo enxergar é esse app, tá? E ele está falando aqui, aqui no meu DB, JS linha 14, tá dando erro. Então o que eu vou fazer? Vou lá no meu DB, vou ver na linha 14, e eu tô vendo que não tem esse módulo aqui, ó, app. Não tem, ele não existe. O que existe é o módulo DB, ou seja, vou colocar aqui o meu módulo DB, tá legal? Então agora eu estou exportando o DB somente, tá? Deixa eu ver aqui no meu usuário, é isso aí, meu usuário ele requer o DB. Vou colocar aqui um var para entrar no padrão, tá? Bom, vamos deixar assim. Agora vamos lá e vou dar o npm start de novo. Legal, minha aplicação subiu, tá tudo funcionando bonitinho. Localhost 2.3000, tá aí minha aplicação levantada, tá? Barra usuário, tá funcionando ali do jeito que a gente deixou na aula anterior, tá? Legal, agora a função que a gente precisa fazer é conectar utilizar na realidade, que conectar a gente já está conectando, né? Nesse DB, utilizar a classe que a gente criou aqui, DB, né? O hash DB que a gente criou para a nossa tabela de usuários, tá? Então como que a gente vai utilizar? A gente tem aqui o comando DB, tem o outro comando CNN e tem o exec, tá? Na realidade aqui são um hash com alguns comandos que vai ficar ali parecendo com um namespace, uma classe e um método para ser executado. E esse método ele precisa de uma query e precisa de um callback, um retorno, né? Um callback de retorno, uma chamada de retorno. Ou seja, uma programação assíncrona. O que eu vou fazer então? Eu vou copiar esse comando aqui e vou deixar esse comando aqui dentro, tá? Então eu quero fazer um comando para quando eu for inserir alguma coisa no banco de dados. Vou colocar o comando aqui, ok?
e aí vou fazer o meu primeiro teste, tá? O meu primeiro teste, então, vai ser o quê? Vou ver se isso daqui está funcionando, se ele está conectando no banco de dados. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou pegar um comando simples que tem aqui no meu Express, não, no meu SQL Workbench, e vou colocar aqui no meu código, tá? Esse comando simples. Então eu fui lá no meu SQL Workbench, peguei um comando simples aqui que é selecionar os usuários, copiei, voltei aqui na minha aplicação e colei, tá? Então eu vou fazer um select aqui para retornar alguma coisa. Então só vou colocar aqui uma variável var, dados. Na realidade não é assim que funciona, né? Então, peraí. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é colocar esse comando. E qual que é a outra função que eu preciso olhando aqui dentro desse DB? Primeiro é a query, depois é o callback, né? Então primeiro é a query, depois é o callback. O callback, como ele é uma função assíncrona, eu preciso passar uma função para dentro do meu callback. Então eu chamo uma função vazia e essa função vai retornar os dados para mim. Quais os parâmetros que eu vou ter na minha função? Os mesmos parâmetros que eu tenho aqui nesta função, tá? Que é o erro e é as linhas, tá? Então eu vou copiar os mesmos parâmetros que tem aqui e vou colocar aqui, tá? Por que eu sei que é o erro e a linha, gente? Porque se a gente analisar aqui, ó, a gente pede um callback, tá? E esse callback é executado aqui, ó. Então, quando ele é executado, na realidade é invertido. Ele tem as rows e depois as linhas, tá? Então, primeiro eu tenho um exec query aqui, a query que eu passei, e eu chamo uma função e chamo essa função de volta, que é a função de retorno, passando as linhas e os erros. Então, eu sei que eu tenho dois parâmetros que vai chamar no meu callback, que é a minha função que eu estou passando aqui, tá? Então, na realidade é invertido, as linhas e os erros, tá? Beleza, a gente tendo isso daqui, o que a gente vai fazer então? Só dar um console aqui, .log, console.log, para verificar se isso daqui vai funcionar, tá? Eu vou pegar essas linhas aqui e vou mostrar. Simplesmente isso. E antes de mostrar isso daqui, eu vou também mostrar uns traços aqui para ele não confundir lá no meu console, tá? Vou deixar desse jeito aqui, só para a gente ver o que ele vai mostrar. E aí, em algum lugar do meu código, eu preciso chamar essa ação salvar, tá? Chamar ela para verificar se ela está chegando lá no banco de dados. Legal. Fiz isso daqui, deixa eu só ver se minha aplicação vai quebrar, vai dar erro. Então, vou dar o npm start. Ela não quebrou, não deu erro, né? Agora eu preciso, de alguma forma, chamar essa classe aqui que eu acabei de criar com o método salvar para ver se a conexão com o banco de dados está acontecendo com sucesso. Se estiver acontecendo com sucesso, ele tem que mostrar as linhas que estão lá no meu banco de dados, que é essas linhas aqui no meu console, tá? Bom, vamos fazer um teste. Como que eu sei que se eu chamar /usuário, por exemplo, ele vai chegar ali em alguma ação minha, tá? Eu sei através da rota. Se eu olhar aqui dentro da minha rota, index, e se eu digitar controller, se eu digitar /usuário, ele vai cair no controller usuário, tá? Então eu vou abrir aqui o controller usuário, o que eu estou fazendo? Criando uma nova instância do meu novo usuário, tá? E aí a única coisa que eu posso fazer é chamar a minha função salvar, tá? Se eu chamar a minha função salvar, teoricamente ele vai conectar lá no banco de dados e vai tentar mostrar aquele console log pra gente. Então, o usuário.salvar. Ok? Abre e fecha o parênteses. Tá aí. O salvar, o que é? É a ação que a gente tem dentro do nosso modelo aqui, ok? This.salvar. Então, o que a gente está fazendo aqui? Usuário.salvar, chamando essa função aqui. Se a gente está chamando ela, ele vai lá no callback e vai tentar executar isso daqui. Se trouxer as linhas, quer dizer que a nossa conexão está com sucesso, tá? Então, vou levantar a aplicação e vou procurar aqui o /usuário, ok? Vou dar um executar. Funcionou, teoricamente não deu erro, teoricamente tem que trazer no nosso console as linhas que estão lá. Então, ó, ele trouxe, ó, tá vendo? Danilo, login Danilo, nome Danilo, login Danilo, senha Danilo e e-mail danilo@beminfinito.com.br, tá? Que é os mesmos dados que estão aqui, ok? Então funcionou perfeitamente, era isso que eu queria. Nossa conexão com o banco de dados está funcionando, tá? Legal. Só que esse método aqui nosso, ele não deveria fazer isso. O que ele deveria fazer é, se está tudo vazio, eu tenho que inserir no banco de dados. Se não, eu tenho que não inserir no banco de dados, né?
Tá, então para isso, o que eu vou precisar fazer então? Colocar um comando para inserir os dados no banco de dados. Como que eu faço isso? Tá? Eu posso vir aqui no meu SQL Workbench e utilizar o próprio SQL Workbench para ensinar para a gente como que a gente faz ali um insert. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Tá vendo que tem os null aqui? Ó? Esses null aqui ó, a gente pode utilizar para auxiliar a gente. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou clicar aqui e vou colocar algum dado, tá? Vou colocar aqui o dado como João, vou colocar login João, senha João e vou colocar aqui teste@joão.com.br, ok? Tá legal. Feito isso, agora eu vou clicar nesse botão aqui, ó, aplicar, tá? Quando eu clico nesse botão aplicar, gente, ele me mostra aqui exatamente o código que eu preciso para fazer o insert no meu banco de dados. Ou seja, eu posso aproveitar esse código que o SQL Workbench mostra para mim e utilizar na minha aplicação. Então eu vou dar um copiar aqui, ó, Ctrl C, tá? E vou lá no meu código. Chegando aqui no meu código, o que eu vou fazer então? Vou criar uma variável aqui chamada query, tá? Então, var query. Nessa minha variável query, eu vou colocar, então, eu vou colar aquele código que eu acabei de copiar lá do meu SQL Workbench, tá? Então eu tenho o código inteiro aqui, prontinho. A única coisa que eu não vou fazer, gente, é utilizar essas aspas aqui, ó. Então eu vou remover essas aspas aqui porque eu não preciso delas, tá? Então eu vou retirar todas essas aspas, selecionei todas elas e vou apagar, tá? Quem estiver utilizando o Sublime e quer saber o que eu fiz aqui, gente, é simples. Eu simplesmente seleciono uma e aperto Ctrl D. E vou apertando o Ctrl D, ele vai selecionando todas as opções para mim. E depois eu dou um delete em todas as linhas. Tá aí, agora eu tenho um insert aqui de todos esses campos que estão aqui com os valores que estão aqui também, tá? Só que não é esses valores que eu quero inserir, tá? Os valores que eu quero inserir são os valores que estão aqui na propriedade da minha instância, tá? Então o que eu posso fazer? Concatenar a propriedade da minha instância aqui nesse meu código, tá? Então como que a gente vai fazer isso daqui? Selecionar os dados que eu não quero inserir, né, que são os dados fakes, os dados somente de teste, vou apagar e vou concatenar a variável com o meu objeto, tá? Que seria o this, que é o meu próprio objeto, ponto nome, ok? Que é o campo nome que está aqui, um referente ao outro. Agora o login é o segundo nome que está aqui. Então eu vou concatenar também com o meu login, this.login, tá? Agora a minha senha. Vou concatenar também com a minha senha, ok? This.senha. E agora o meu e-mail, onde eu vou concatenar também o meu e-mail aqui com o this.email, tá? Então agora eu tenho todos os dados concatenados, tá? Teoricamente o meu SQL está tudo bonitinho, do jeito que eu queria, porque eu copiei do SQL Workbench, então deveria funcionar perfeitamente, tá? Eu tenho então a nossa query. Tendo a nossa query, a única coisa que eu preciso fazer é executar a query aqui, tá? Colocando a query aqui, ele vai executar isso para mim. Eu preciso da função de callback nesse caso? Preciso simplesmente para mostrar se vai dar erro ou não, tá? Porque eu não estou retornando nada. O insert, a única coisa que ele vai fazer é inserir o dado no meu banco de dados. Para isso eu não preciso fazer o console log das minhas linhas. A única coisa que eu posso fazer é colocar aqui um if, verificando, if, se o meu erro for diferente de undefined. Se o meu erro for diferente de undefined, que é diferente de não definido, o que vai acontecer? Ele deu erro no meu insert. Se ele deu erro no meu insert, eu dou uma mensagem lá no meu console.log, falando que deu erro na hora que eu inseri os meus dados no banco de dados. Erro ao incluir dados de usuário, tá? Legal, feito isso eu já tenho então o meu console log para inserir, para mostrar para mim se deu erro, tá? O próximo passo, gente, é o que? A gente tem então o nosso código de incluir tudo bonitinho. A gente pode remover então esse to-do daqui, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também é validar se o usuário preencheu os campos que a gente precisa, os campos obrigatórios. Se ele não preencheu, a gente dá um erro e simplesmente não executa o insert, tá? O que a gente pode fazer aqui então? Dar um console log falando que os dados não foram incluídos por causa que a pessoa não preencheu os campos, tá? O que a gente pode fazer? Uma validação aqui dentro. Então, se
o nome, melhor, this.nome for igual a vazio, tá? Que é o valor padrão que eu ponho nele. O que eu posso fazer aqui então? Eu posso simplesmente colocar um console.log falando que o nome não foi preenchido, tá? Então, nome de usuário obrigatório, tá? Se alguém não preencher esse nome, ele vai cair nisso daqui e vai dar um return saindo da minha função salvar e não executando esses dados aqui. Eu posso fazer a mesma coisa para os outros dados obrigatórios, tá? Que é o login e que é a senha, ok? Senha. Então eu vou colocar aqui o login e a senha, tá? Bom, isso daqui tá bom. E aí eu vou, só para identificar que é o meu modelo de usuário, eu vou colocar assim, ó, modelo, usuário, tá? Então no meu console ele vai mostrar a mensagem desse jeito aqui. Vou colocar assim e assim, tá? E agora eu vou tentar executar o comando de inserir para ver o que vai acontecer. Primeiramente eu vou derrubar minha aplicação, já derrubei, e levantar de novo. E agora eu vou tentar executar aquela ação lá no meu browser que chama os dados para conectar no banco de dados, tá? Dei um Enter aqui, o que vai acontecer? Ele não deu erro, tentou executar. Mas só que eu não preenchi os meus dados. Então ele falou aqui, ó, nome de usuário obrigatório, tá? Obrigatório, tá certo, né? Obrigatório, é isso mesmo. Então funcionou a minha validação e ele também não inseriu no banco de dados. Porque se eu simplesmente dar aqui um cancelar e der um select aqui, ó, eu vou ver que ele não inseriu os dados que eu queria, tá? Então o que eu posso fazer aqui para inserir alguma coisa? Eu vou simplesmente vir aqui no meu controller e vou preencher os dados, tá? Então se eu criei aqui uma nova instância do meu usuário, o que eu posso fazer? Preencher os dados que eu quero que mande para a minha base de dados. Então meu usuário.nome vai ser igual a João e vou preencher aqui o login, a senha e o e-mail. Login, senha e e-mail, tá? Então o login vai ser João também, a senha vai ser João também e o e-mail joão@joão.com.br. Ou seja, agora eu tenho todos os dados bonitinhos para eu inserir no meu banco de dados. Eu criei uma instância, preenchi todos os meus atributos, estou chamando a minha ação salvar. Quando eu chamo a minha ação salvar, ele entra dentro de usuário, pega os dados que eu já preenchi, agora não vou ser mais vazio, porque eu já preenchi os dados na minha nova instância, tá? E vou inserir os dados no meu banco de dados aqui, ok? Vou salvar e vou reiniciar minha aplicação para ver se deu tudo certo. Derrubei a aplicação, subir novamente, tá? Ah, uma coisa que eu posso fazer também é, se deu tudo certo aqui, ó, eu vou dar um else aqui, se ele não tem erro, o que eu posso fazer? Eu posso falar que os meus dados foram incluídos com sucesso, tá? Então eu venho aqui e posso falar assim, ó, usuário incluído com sucesso. Usuário incluído com sucesso. Dar um console log lá, simplesmente para saber que eu inseri alguma coisa no meu banco de dados, tá? Então, tudo bonitinho. Vou voltar aqui de novo na minha aplicação e agora eu vou executar aqui a minha ação no browser. Executei, o que aconteceu? Não deu erro, teoricamente tem que funcionar. Se eu vir aqui no meu console, ele vai falar usuário incluído com sucesso. Ou seja, eu consegui incluir o meu dado lá no banco de dados. Se eu der um select aqui no meu Scalar Keyband, vocês vão notar que agora eu tenho aqui o João incluído. Funcionou perfeitamente. Era justamente isso que eu queria, né? Bom, perfeito. Então, gente, uma coisa a gente já fez, que é a parte do inserir o usuário no banco de dados, tá? Então, uma das ações que a gente queria, que era fazer o nosso modelo e incluir no banco de dados, foi feito. Agora a gente tem outro to-do aqui, ó, que é atualizar no banco de dados. Esse eu vou deixar para a próxima aula, tá legal? Então vou vir aqui no Trello e vou colocar aqui uma ação, a API, e vou colocar aqui o nome de fazer o update de usuário no banco de dados, ok? Então vou deixar essa daqui para a próxima aula, vou arrastar isso daqui para o próximo ponto, né? Então esse aqui está pronto. Agora o que a gente tem que fazer é instalar e configurar o nosso JS Hint, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer na aula que vem é começar a explicar um pouco sobre testes. Então, API, tá? E fazer o seguinte, configurar
testes unitários em nossa aplicação. Ok? Então, sobre teste unitário, eu vou falar para vocês, então, na próxima aula. Então, a gente vai entrar e entender o que é o teste unitário e a importância que trabalhar com teste vai fazer com que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor, tá? Ao invés de a gente fazer tudo isso que a gente está fazendo, utilizar um controller para inserir alguma coisa no banco de dados, a gente vai utilizar, então, os nossos arquivos de testes, tá? Então, eu vou começar a falar com vocês na próxima aula. Agora, a gente vai, então, configurar o JS Hint, tá? Para configurar o JS Hint, gente, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa, entrar aqui no browser e digitar, então, Node.js Express configure JS Hint, ok? Quando vocês digitarem isso daqui, vai cair ali um monte de informações, tá? Só que uma delas vai chamar a atenção de vocês, que é o próprio JS Hint, tá? Aqui eu tenho lá um link lá no Stack Overflow. Se vocês clicarem aqui, ó, ele vai mostrar para vocês uma forma de como vocês podem configurar, tá? Então aqui ele está mostrando algumas coisas do ignore, etc e tudo, mas não é isso que eu queria, tá? Vamos fazer o seguinte então. Vamos colocar aqui, ó, configure JS Hint. Somente isso. Node.js, configure JS Hint, tá? Legal, apareceu aqui algumas coisas do próprio JS Hint. Então, ó, jshint.com docs. Eu vou clicar então no JS Hint docs. Cliquei aqui, ele vai mostrar a documentation, tá? Aqui vocês vão notar que ele tem um link chamado install, tá? Eu vou aumentar aqui, ó. Vocês vão ver que ele tem um install. Eu vou clicar aqui no install. No install aqui ele vai dar as opções pra gente de como instalar. Ele fala aqui, ó, para você instalar com npm install -g JS Hint. Aqui eu sei o nome do módulo, só que eu estou no Express. Eu não estou fazendo algo em Node.js puro. Se eu estou no Express, eu tenho como colocar e configurar os meus pacotes em um lugar só. Ou seja, a mesma forma que a gente instalou agora há pouco o MySQL. Então o que a gente vai fazer então? Ir lá no nosso pacotes, tá? Clicar aqui no packages e vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o MySQL, dessa vez para o JS Hint, ok? Então vou dar um vírgula aqui e vou colocar aqui, ó, JS Hint, para ele instalar e configurar o módulo para mim do JS Hint. Deixar ali a opção do JS Hint para mim, tá? Salvei esses dados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um npm install. Perfeito. Então ele está instalando ali o JS Hint para mim. Tá legal. Uma vez instalado o JS Hint, eu já posso utilizar ele, tá? Mas tá, como utilizar o JS Hint, tá? Gente, aqui no nosso package ele tem uma seção chamada scripts. Nessa seção chamada scripts, a gente pode criar outros scripts. A gente tem o script original, que é o start, que a gente dá aqui um npm start, tá? Start, que ele simplesmente acessa lá o bin www, tá? Então o que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada aqui nos códigos. Ele teoricamente vai mostrar aqui na documentação alguma forma como eu posso executar o JS Hint para validar o meu código, tá? Provavelmente você digitando o comando JS Hint e o nome daquilo que você quer que valide, ele deveria validar para você. Então eu vou digitar aqui, ó, JS Hint. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deu o comando não encontrado, tá? Se eu colocar então o comando, o próprio módulo JS Hint, teoricamente ele deveria funcionar. Então eu tenho um módulo aqui dentro do meu npm. Aqui dentro do meu npm pacotes eu tenho JS Hint. Então eu vou entrar dentro dele e vou dar uma olhada aqui no meu JS Hint. Dentro dele eu tenho então alguns dados aqui, tá? E aí dentro de bin eu devo ter aqui o meu executável de JS Hint. Se eu tentar fazer o seguinte então, vamos tentar fazer isso. Dar aqui um ponto barra que eu quero executar Node Módulos, tá? Que seria essa pasta aqui do Node Módulos. Essa pasta principal aqui, ok? Dentro dessa pasta, se eu digitar então JS Hint, ele vai abrir isso para mim. E eu digitar aqui o bin, ele vai aparecer para mim o executável do meu JS Hint. Vou digitar aqui JS Hint e eu quero que ele valide alguma coisa para mim. Eu quero que ele valide o meu módulo, tá? Então o meu módulo ele está dentro de app barra models usuário, ok? E vou dar um enter. O que ele vai fazer? Ele vai tentar validar o meu código. E aí ele já fala para mim tudo que ele fez, que ele tentou validar e que está errado, ok? Então eu já sei um comando que eu posso utilizar para que ele valide o meu arquivo, tá?
Então, ótimo, se eu já sei isso, eu posso configurar o meu pacote para ter um arquivo inicial de quando eu executar um script, ele tentar validar o meu modelo de usuário, ok? Então eu posso simplesmente copiar esse comando aqui, que eu acabei de fazer, tá? E posso utilizar ele lá dentro do meu arquivo de configuração, tá? Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou vir aqui no meu pacote, ok? Então dentro do meu pacote, eu tenho aqui o meu start e eu vou criar um novo, tá? Vou criar um chamado JS_hint, ok? E esse JS_hint, eu quero que ele execute alguma coisa para mim, tá? O que eu quero que ele execute? Aqui é um comando shell, tá, gente? É o comando que eu acabei de digitar aqui, tá? Então o que eu quero que ele execute para mim é esse comando que eu acabei de digitar aqui. Eu vou colar simplesmente isso aqui que eu acabei de executar lá, tá? Fazendo isso daqui, teoricamente eu tenho um script pronto, que se eu digitar JS_hint, npm, run script JS_hint, ele deveria funcionar tentando validar o meu usuário, ok? Então o que eu vou fazer então? Tentar executar esse script que eu acabei de configurar, tá? Gente, quando você cria algo desse jeito, um script aqui dentro, o que acontece? Dentro desse hash aqui, ó, você tem a opção de executar ele com o nome npm. E como você faz para executar ele? Digitando o comando npm run, ok? Traço script. E aí é o script que você quer executar aqui e o nome que você deu lá, JS_hint. Esse nome que eu estou colocando aqui é o mesmo nome que está aqui. Quando eu mandar executar, o que ele vai fazer? Ele vai tentar executar esse comando que você colocou aqui, ok? Então se ele tentar executar esse comando que você colocou aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar a validação do JS_hint e vai dar pra gente o que a gente fez de errado. Então eu já tenho então um script para que possa validar para mim o meu código através do JS_hint. E eu estou validando simplesmente o meu módulo de usuários, tá? Legal, o que ele está falando para mim? Que eu preciso arrumar algumas coisas. Na linha 11, coluna 16, eu tenho que colocar igual, igual, igual. Ou seja, está errado. Então eu vou abrir esse arquivo aqui, que é o meu arquivo de usuário.js, ok? Então vou vir aqui no meu models, usuário, e vou olhar exatamente na linha que ele está falando, linha 11, tá? Então vou vir aqui na minha linha 11, deveria ser igual, igual, igual. Ou seja, a forma mais nova do JavaScript validar não é só igual, igual, é igual, 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 tá? 3 iguais. Então vou colocar aqui do mesmo jeito e aqui do mesmo jeito, tá? Salvei essa linha e vou mandar executar de novo o meu script, tá? Lembrando, npm run traço script espaço o nome, JS_hint, ok? Executou, tá lá, ele deu mais alguns outros erros. Na linha 13 também ele está faltando lá o igual, igual, igual. Então vou lá na minha linha 13, igual, igual, igual. Então eu já sei que é isso, eu vou arrumar todas as outras linhas, tá? Prontinho, salvei, vou rodar o JS_hint de novo. Então, setinha para cima do teclado, rodei novamente. Agora ele deu na linha 28, falando que está faltando o ponto e vírgula. Semicon é o quê? É o ponto e vírgula, tá? Então vou olhar aqui na minha linha 28. Na minha linha 28, está faltando ponto e vírgula no final da minha linha. Está aqui realmente faltando ponto e vírgula. Ponto e vírgula, salvei, vou rodar novamente. Validando novamente meu código. Aqui na linha 30 está faltando também um igual, tá? Então vamos olhar na linha 30. Não é diferente. Diferente aqui é not igual, igual. Ou seja, diferente. Legal? Salvei aqui. Vou rodar novamente. Tá aí. Agora ele deu erro na linha 36, na linha 41 e na linha 42, falando que está faltando em ponto e vírgula, tá? Então, linha 36, 41 e 42. Linha 36, aqui, ponto e vírgula. Linha 41, ponto e vírgula. Linha 42, ponto e vírgula. Salvei aqui e vou rodar o meu código. Prontinho, tudo validado. Meu código está exatamente perfeito, então, validado pelo JavaScript. Nota, gente, que olha só que interessante. Se eu tirar aqui a minha variável var, tá vendo? Ó, deixar essa variável aqui no escopo global, o JS_hint, na hora de validar, ele também vai deixar, porque simplesmente vai funcionar nesse escopo aqui. Se eu tiver fora desse escopo, o que vai acontecer? O JS_hint vai começar a reclamar falando que essa variável está perdida no meio do caminho, tá? Então ele serve para validar tudo isso daqui
pra gente, tá legal? Então, JS-hint configurado, tá? Uma outra coisa que a gente faz, gente, é o quê? Esse comando aqui, nem sempre você vai lembrar dele, tá? Como nem sempre você vai lembrar dele, o que você pode fazer? Colocar isso na documentação do seu sistema. E qual que é a documentação do seu sistema? Toda vez que você cria um arquivo, tá? E você vai versionar ele no Git, por exemplo, que é um source control, Git é onde eu estou colocando os códigos lá, que é o meu GitHub, você tem um arquivo chamado, então, readme.md. Nele você coloca as configurações que você precisa lembrar, ou que qualquer pessoa que for pegar o seu código precisa lembrar para conseguir rodar alguma coisa, tá? Então é isso que eu vou fazer, a documentação desse sistema agora. Vou clicar com direito aqui e vou criar esse arquivo, novo arquivo, e vou chamar esse arquivo de readme.md. Esse readme, eu vou chamar ele com um nome maiúsculo, tá? Readme, ok, readme, tá? .md, que é o arquivo que o GitHub lê. E ele consegue entender como arquivo de documentação, tá? Aqui dentro, gente, eu vou colocar algumas coisas, que é o quê? Startar a aplicação, ou então como iniciar a aplicação. Como iniciar a aplicação. Qual que é o comando que eu vou colocar? npm start. Ok? E aí, como validar o código. Ok? Vou colocar aqui, ó, npm run script js-hint. Ou seja, duas coisas que eu preciso lembrar depois, tá? Salvei aqui, tudo bonitinho. Agora o que eu preciso fazer é colocar aqui uma tarefa, falando que eu criei uma tarefa nova, que é a documentação de como rodar a nossa aplicação. API, tá? Documentação de como rodar a aplicação, ok? Documentação. Então tá, agora a gente já tem essas tarefas aqui e essas tarefas estão concluídas. Joguei aqui minha tarefa, joguei aqui a minha tarefa. Tudo aqui em pronto, a única coisa que eu preciso fazer então é fazer o push do meu código, tá? Versionar o meu código. Então, git add.git commit -am, a mensagem que eu quero colocar, validado com JS-hint e modelo conectando com a base de dados, ok? E agora eu vou fazer um push dos meus dados, mandando isso lá para o meu Git, e aí vocês agora têm acesso a todo esse código que eu acabei de alterar, tá legal? Então, código versionado, tasks concluídas, então tá tudo bonitinho, tá? Lembrando, ele manda aqui, ó, lá para o Torne-se um Programador, estudos lá do meu GitHub. Então, se vocês entrarem agora em códigos no site do Torne-se um Programador, ir então na pasta Node.js e na pasta CMS, vocês vão ter então tudo que eu acabei de fazer, inclusive aqui no package.json, o JS-hint validando o modelo de usuários. Tá legal? Bom, gente, muita informação, mas informações muito úteis para vocês, tá legal? Vou ficar por aqui, tá? Então, na próxima aula, as tarefas que a gente tem para fazer é fazer o update do nosso banco de dados, configurar os testes unitários, eu vou explicar para vocês o que é teste unitário, o que é trabalhar através com TDD, tá? Então, vou explicar o que é isso e vocês vão entender, então, uma parte de como é trabalhar com testes, tá legal? Bom, para quem gostou, gente, dê um like no Torne-se um Programador, dê um dislike, comentem, me deixe saber o que vocês estão achando da aula, tá? E é isso. Então, até mais e até a próxima aula. Gente, aula muito interessante, puxada, grande, porém com muito conteúdo valioso, tá? Então, prestem atenção, vá devagar, repliquem tudo que eu estou fazendo, vai pausando, tentando fazer passo por passo, que assim vocês vão conseguir entender. Lembrando, tem alguma dúvida? Não esqueça, marca a aula particular, eu esclareço as dúvidas para vocês e vocês seguem o próximo ponto. Tá legal? Até mais!